Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, quem está feliz com Jesus? Aleluia, eu estou muito feliz com Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você quer estar forte e permanecer nas adversidades, você precisa aprender a estar feliz. O apóstolo Paulo falou, eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias, situações. Quantos estão contentes com Jesus? Aleluia, glória a Deus. É uma alegria estar com vocês aqui novamente para adorar e bendizer o nome daquele que vive e que reina para sempre, Jesus, amém? Pega a sua Bíblia comigo, abra em Gênesis capítulo 17. Aleluia. Gênesis capítulo de número 17. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia, muito bom estar aqui, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. Quantos acharam? Gênesis 17, eu gostaria de pedir que você, durante o tempo que nós estejamos ministrando, que você deixe a tua Bíblia em Gênesis 17, para que possamos compreender esse texto nesta noite. Nós vamos ler até o verso de número 14. A aliança, pode se sentar se você quiser, pode ficar à vontade, tá? A aliança e a circuncisão. Aqui diz: quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com você que você seja de uma forma extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, reis procederão de você. E estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência, no decurso de suas gerações. A aliança será perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como proprietário perpétuo, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como um sinal. Diga comigo, e isso servirá. Diga, isso servirá como um sinal. Aleluia. Isso servirá como um sinal da aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos os do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem, deve ser circuncidado. O que nasceu em sua casa, o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará, preste atenção, a minha aliança estará na carne de vocês, e será uma aliança perpétua. Diga comigo, a minha aliança, bem forte, diga, a minha aliança estará na carne de vocês, e será uma aliança perpétua. Mais uma vez, a minha aliança estará na carne de vocês, e será uma aliança
perpétua. Amém? E aqui terminando diz: o incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Amém? Diga comigo o tema dessa mensagem. Diga o tema dessa mensagem é o poder da aliança. Queridos, eu estava meditando na palavra do Senhor, orando por vocês, por essa congregação tão especial, pelos meus irmãos. E o Senhor falou: você vai ministrar para a minha igreja sobre aliança. Aleluia. Quantos podem louvar o Senhor por isso? Nosso Deus é um Deus de aliança. Deus ama a aliança. Amém? Se você olhar esse texto, eu fiz questão de ler todo o capítulo, você vai ver que a palavra que mais se repete no texto é aliança. Eu farei a minha aliança, eu estabelecerei a minha aliança, eu estarei contigo nesta aliança, eu farei uma aliança entre você, entre eu e você. Aliança, aliança, aliança. Veja só, todo relacionamento ele tem que ser pautado na aliança. Você já percebeu isso? Você aqui que está aqui, você é filho de alguém. Você é filho de um casal que estabeleceu uma aliança. Diga assim: eu sou fruto da aliança de alguém. Tudo tem a ver com aliança. Não é possível termos relacionamentos sem estabelecer uma aliança. Da mesma forma é com Deus. Deus não nos chama para sermos frequentadores de um prédio. Deus não nos chama para frequentarmos uma denominação. Deus nos chama para sermos filhos que caminhamos em aliança com nosso Pai. Você não pode ficar cansado de repetir, porque hoje eu vou pedir para você repetir. Você tem que dizer assim: eu como filho tenho uma aliança com o meu Pai. Queridos, é mais do que você frequentar uma igreja, é mais do que você ter uma carteirinha de membro, é você ter uma aliança com Deus, uma aliança com o Pai. Nós podemos citar vários exemplos na Bíblia sobre aliança, mas eu quis citar esse exemplo de Abraão. E teria muitas coisas para dizer nessa noite, mas vocês sabem que nós não temos tempo. Então nós vamos falar alguns tópicos principais. Uma das primeiras coisas que eu quero enfatizar nessa questão da aliança, eu queria que você não se distraísse, desse toda a sua atenção de presente para o Senhor. Aqui diz, desse jeito, no versículo de número, deixa eu ver, versículo de número 9: guarde a minha aliança, você e sua descendência, as gerações, e esta aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência será que todo sexo masculino que estiver entre vocês deverão ser circuncidados. Verso 11: vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como um sinal da aliança. A primeira coisa que eu tenho que aprender: nós vivemos numa época em que as pessoas falam de aliança, mas não valorizam. Casamentos terminam. Pessoas, às vezes ela dá uma palavra para você e ela volta atrás. Até assinando contrato hoje em dia, a pessoa não cumpre com o que ela se dispõe a fazer. Nem contrato, às vezes tem que buscar um advogado para fazer a pessoa cumprir. Porque é uma pessoa que não tem palavra, não tem aliança. Primeira coisa que nós temos que aprender na aliança: o Senhor Deus, Ele ensina algo para mim, para você e para Abraão. Ele fala assim: a aliança precisa ter um sinal. Diga comigo: toda aliança precisa ter um sinal visível. Aqui a palavra sinal no original, eu fui procurar para ver, significa prova, marca, estandarte ou bandeira. Naquela época, quando um reino, apóstolo Cristiano, chegava para visitar outro reino, sabe qual é a pessoa que é na frente? Uma pessoa que levava a bandeira daquele reino. O que a Bíblia diz sobre a igreja? Quem é essa? Cheia de bandeiras.
as tribos de Israel tinham as suas bandeiras, estandarte. Qual é a simbologia da bandeira? Quando alguém visse uma bandeira de uma nação, de uma tribo de longe, sabia quais eram os interesses daquela nação, quais eram os deveres daquela nação, o que eles criam, o que eles defendiam, quem era o rei que governava sobre eles. Aquela marca, aquele estandarte representava quem estava chegando, representava a identidade de uma tribo ou de uma nação que estava chegando. Se você é casado, você fez uma aliança, e quando você chega num lugar e alguém olha na tua mão esquerda e vê uma aliança, essa pessoa vê um sinal, uma marca, que significa que você já está comprometido com outra pessoa. Na verdade, a gente perdeu tanto o entendimento, o sentido de aliança, que a gente acha que aliança é isso aqui. Alguém pode levantar sua aliança assim como eu? Diga comigo, isso não é uma aliança. Diga, isso é o sinal da aliança. A aliança, querido, é aqui e aqui. Quando nós temos uma aliança de lealdade e fidelidade para com o nosso Deus, ela começa no coração e nos nossos pensamentos. Quando nós temos uma aliança de fidelidade e lealdade a uma pessoa, a um amigo, a uma amiga, ao pai, à mãe, aos irmãos, à igreja local, ao cônjuge, a aliança é aqui e aqui. Então, esse anel forjado e feito, ele é um sinal de uma aliança que existe dentro de mim. Se eu tenho só o sinal, mas eu não tenho aliança dentro de mim, não serve de nada. A pessoa ela vai fazer uma viagem, ela guarda o sinal. Alguém olha e fala, essa pessoa é descomprometida, porque não tem nenhum sinal. Então, ela pode ter o sinal e não ter aliança no coração. Mas se ela tem no coração uma aliança, se ela tem na mentalidade dela uma aliança, ela precisa ter o sinal. Vou repetir, eu posso ter o sinal da aliança sem ter aliança, mas é impossível eu ter uma aliança dentro de mim sem ter o sinal dela em mim. Deus falou assim, eu vou fazer uma aliança entre eu e você, só que eu vou colocar um sinal, porque todas as vezes que alguém olhar para esse sinal, vai saber que você tem uma aliança entre eu e você, e ninguém pode tocar em você, e ninguém pode fazer uma outra proposta que não seja a aliança que já foi feita entre eu e você. Isso é muito forte. Diga comigo, toda aliança precisa de um sinal. Agora, apóstolo, por que toda aliança precisa de um sinal? Segundo ponto, para que a aliança não seja esquecida. Sabe o que eu quero ensinar a você? No dia 16 de dezembro do ano de 2000, eu vim até um altar, diante de um sacerdote, diante da família da minha esposa, da minha família, dos amigos, dos padrinhos, dos nossos pastores, e eu fiz uma aliança com Deus, de amar e respeitar e cuidar daquela mulher até o fim da minha vida e da vida dela. E então foram consagradas os sinais da aliança que foi feito. Isso aqui é o sinal, nunca mais esqueça. É possível ter o sinal sem ter aliança, mas é impossível ter aliança aqui sem ter o sinal. Diga, verdadeiros aliançados de corpo, alma e espírito carregam em si e nas suas atitudes o sinal da aliança. Tem muita gente que fala assim, ei, eu não quero saber de ser crente não. Por quê? Tem crente, aquele cara lá vai na igreja, mas ele faz as mesmas coisas que os outros fazem. O que é isso? Ele assumiu uma aliança na igreja, no altar, mas lá fora as suas atitudes não sinalizam verdadeiramente que ele é uma pessoa de aliança. Olhe para o teu irmão que está do teu lado e fala assim, se você, diga para ele,
Seria um profeta. Olha para ele agora, não olhe para mim, olha para alguém do teu lado. Fala: se você tem verdadeiramente uma aliança com Deus, você precisa ter um sinal visível para que os outros saibam que você é aliançado com Deus. Se for para Jesus, pode aplaudir. A sua maneira de se portar, as pessoas vão falar assim: e não mexe com aquela pessoa não, porque ela tem uma aliança com Deus. Ó, não faz esse tipo de, lá no trabalho, no seu trabalho, não faz esse tipo de brincadeira perto dele, porque ele não gosta. Por quê? Ele tem uma aliança com Deus. Quando alguém na congregação vem para e vamos naquele ali, vamos naquele lá, vamos naquele outro, mas naquele lá, não, naquele lá não vai não. Por quê? Porque ele tem aliança. Não fala mal da igreja, não vamos reclamar do que nós estamos querendo reclamar para ele, porque ele tem aliança. Se falar para ele, ele vai contar. Assim como os leais e aliançados têm um sinal, meu Deus, será que eu falo? Todo desleal também tem um sinal. Sabe o que Deus falou para um certo homem que matou o seu próprio irmão, quebrou a aliança com seu Deus, desonrou o pai e mãe matando o próprio irmão? Você já imaginou um irmão matar o próprio irmão? Que desonra para o pai e para a mãe, que desonra para Deus? Deus falou assim: eu vou colocar um sinal na sua testa. Eu vou colocar um sinal em você, para todo mundo saber que você é um errante e um quebrador de aliança. Você pode enganar, achar que engana todo mundo, mas não engana, porque até quem é desleal tem a marca de desleal. Olhe para o teu irmão do lado e diga assim: ei, qual é a marca que você carrega? Ainda que eu possa tirar essa aliança, por exemplo, para mim ali tomar um banho, alguma coisa, olha o que ficou, pastor Marcelene. A marca ficou na minha carne. Eu já coloco 2 aliançonas bem grandes mesmo, que onde eu vou pregar eu já faço assim, ó. Se eu vou viajar sem a esposa eu já faço assim, ó. Arrumo o cabelo toda hora, pego o óculos, ó. Porque a aliança que está aqui dentro, ela tem que ser como um estandarte, como uma bandeira. Quando eu chegar, todo mundo tem que saber: ele é um homem de aliança. Eu tenho 2. Uma com Deus, e todas as manhãs eu renovo minha aliança com Deus. Aqui dentro dessa aliança está o nome do Espírito Santo em hebraico, Ruach HaKodesh. E aqui está o nome da minha linda esposa. E eu renovo a minha aliança com ela, e com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E vou sair na terra para todo mundo ver que eu tenho aliança. Aí você vai para algum lugar, você coloca uma camisetona, olha lá, que nem aquele irmão ali. Fica de pé, irmão, ele tem cuidado de vós. Olha lá, ele não precisa falar nada, ó. Fica de pé, dá uma volta assim, 360 graus. Todo mundo está vendo o que ele está carregando, a aliança, ó. Sabe o que ele está falando? Eu tenho um Deus provedor que cuida de mim. A aliança tem que ser visível. Deus falou: você quer caminhar comigo? Tá bom. Você quer ser meu filho? Primeiro, vou mudar o teu nome, porque quando muda o nome, vou mudar o destino. E outra coisa, não vai fazer aliança escondido comigo não. Todo mundo vai saber que você tem uma aliança comigo. Vai ser visível. Diga: toda aliança, ela tem que ter um sinal. Segundo, diga: todo sinal é para que a aliança não seja esquecida. Por que eu tenho que ter uma marca, um sinal? Primeiro, para que todos possam saber e ver. Segundo, para que eu nunca me esqueça.
Toda vez que você olhar aqui, ó, você se lembra de com quem você fez uma aliança. Existem alianças que nós fazemos com Deus. Existem alianças que nós fazemos em relacionamento com o pai, com a mãe. Existem alianças que a gente faz com o cônjuge. Existe aliança que a gente faz com amigo. Existem alianças que nós fazemos entre irmãos em Cristo. Existe uma aliança que nós fazemos como corpo, como igreja. Você precisa deixar claro para a cidade de Miranda que você tem uma aliança com uma casa espiritual e congregação que se chama Comunidade Cristã. Você tem que deixar claro. O que Jesus falou com os discípulos? Os discípulos falaram: tem um povo indo embora, tem um povo meio na dúvida. Ele falou: se vocês quiserem também pode ir embora, porque eu quero saber quem tem aliança. Agora é hora de saber quem tem uma aliança. A gente só quer fazer aliança com Deus em troca dos benefícios. Só que a aliança, olha o terceiro ponto. Eu não faço aliança, se você está anotando ou assistindo aí, em troca de benefício. Quando eu faço uma aliança, eu não faço aliança com ele para possuir o que ele tem. Eu faço aliança para estar ligado a ele. Olha o que Deus falou para Abraão: a aliança que eu estou fazendo também com você será com os teus descendentes. Eles vão ser numerosos. Essa terra toda que você está vendo vai ser sua. Lá na frente, todo mundo sabe a história, eu não preciso ler o texto. Aquela geração que caminhou no deserto morreu, e a geração que estava com Josué agora ia possuir a terra. Antes deles possuírem a terra, possuir a herança, possuir a promessa que Deus prometeu para Abraão. Escute, o que Deus mandou Josué fazer? Quem lembra? Ele falou: pega o povo e faz a circuncisão de todos os homens. Esse povo que nasceu no deserto, você vai pegar e circuncidar todos eles. A Bíblia fala que Josué fez uma lâmina com pedra, preparou uma pedra como apoio, e os homens vinham, colocavam o seu prepúcio e era cortado, como na circuncisão, como acabamos de ler. Deus falou: haverá um sinal. Nós acabamos de ler. Haverá um sinal. Deixa o texto, por favor. O texto que eu tinha lido, 9, o 10 e o 11. Haverá um sinal na sua carne da aliança. A marca será uma circuncisão. Irmãos, falando de forma profética, eu não quero entrar nesse assunto, entrando de forma profética. Você quer ver algo mais sensível do que um órgão genital do homem? Para o homem, uma coisa mais sensível. Eles pegavam o órgão genital do homem, aquela sobra de pele, eles cortavam, como sinal da aliança. O que eles faziam? Tiravam a sobra da carne, e ali ficava o sangue pingando. O que é isso? Uma aliança que remove a carne e de sangue, e fica uma marca até cicatrizar. Aquela era a marca que ficava no homem. Todas as vezes que ele fosse fazer a higiene dele, fosse fazer a sua necessidade de urinar, ele via e falava: essa é a marca que eu tenho da minha aliança com Deus. Todas as vezes que ele fosse ter uma intimidade, escute, naquela época não tinha cartório de registro civil. Quando a pessoa ia casar, ela entrava numa tenda, ele virgem e ela virgem. Ele nunca tinha tido relação com ninguém, nem ela. Só que antes dele ter a relação com a mulher que ele está casando, lá quando ele tinha 8 dias, era criança, o que aconteceu? Um sacerdote fez o quê? Circuncidou. Tirou a sobra da pele. Quem está me entendendo aqui o que eu estou dizendo? Então agora ele vira um homem adulto e cresceu. Ele tem a marca da circuncisão. E ele vai entrar na tenda para consumir o casamento, porque o casamento era consumado no ato conjugal. Os adultos estão me entendendo? E se vestir de uma roupa branca. Quando terminava o ato conjugal, a noiva com o noivo saía com tecido
manchado de sangue, e estava ali celebrado o casamento, porque uma aliança entre um homem e uma mulher era celebrada e concretizada através da aliança de sangue. Só que tem um detalhe: antes do homem ter a relação de intimidade com a mulher, ele teve o seu órgão circuncidado na infância, simbolizando que ele só pode ter uma aliança com uma mulher porque antes ele teve uma aliança com Deus. E na hora que eles forem coabitar e ter intimidade, aquele órgão de intimidade junto com o da mulher, na hora de se encontrarem, aquele órgão antes já foi aliançado com Deus. Então quer dizer que toda geração que for gerada no ato conjugal, naquele casamento, já está consagrada para Deus, porque antes já houve uma aliança com Deus. Não sei se você entendeu. O que significa isso hoje nesses dias? Que se eu sou uma pessoa de aliança com Deus em todos os aspectos, não preciso hoje como homem ir lá e me circuncidar. A circuncisão é no coração. Se eu tenho o meu coração circuncidado e tenho uma aliança com Deus, e quando eu me caso, eu caso com uma mulher que trago para essa aliança com Deus, os meus filhos vão crescer no altar, os meus filhos vão conhecer o mundo, os meus filhos vão conhecer prostituição, os meus filhos vão amar a presença, os meus filhos vão amar o Espírito Santo, porque antes eu fiz uma aliança. Pai, mãe, não adianta você querer os seus filhos na presença se você não tem uma aliança com Deus. Se você quebra a aliança, se você não cumpre os mandamentos, você fala mal do teu irmão dentro de casa, e você quer que teu filho queime pelo Espírito Santo. Você não ora, você não pega a palavra e não medita, você não é um sacerdote em casa, e você quer que os teus filhos queimem na presença e desejem aliança. Uma geração só vai desejar aliança se antes os pais são pais de aliança. Os seus filhos só vão começar de onde você parou. E se você parou num ponto que você nem deu o início, eles vão ter que começar do zero. A gente tem às vezes um erro de achar que a igreja a igreja é responsável por educar nossos filhos. A responsabilidade é sua. Se você não tem aliança com Deus, como é que você quer que seus filhos tenham? Os seus filhos vão continuar de onde você parou. Deus falou para Josué: Moisés morreu, agora continua de onde ele parou. Pega o povo e prepara esse povo para você entrar na terra. Davi, Deus deu para ele os utensílios do templo, deu planejamento. E quando ele vai morrer, ele fala assim: toma, pega o planejamento, constrói agora o templo. Você tem que entender que tudo que você está construindo são territórios espirituais conquistados que os seus filhos não vão precisar passar, porque você já conquistou. Quando você rompe na oração, quando você rompe na palavra, quando você rompe na presença, os teus filhos vão ter mais facilidade de romper, porque antes você estabeleceu aliança. Você precisa ser de aliança. Não, eu acho que tem que ter mais culto específico assim, eu acho que tem que ter aquilo, eu acho que o pastor podia fazer isso, eu acho que o pastor podia fazer aquilo. E deixa eu te perguntar, você está fazendo a tua parte da aliança? Você está cumprindo com os deveres da aliança? Diga comigo: aliança possui direitos e deveres. Diga assim: eu só posso usufruir dos direitos se eu cumprir os deveres da aliança. Nosso erro: queremos usufruir dos direitos da aliança com Deus sem cumprirmos os deveres da aliança com Deus. Todas as vezes o Senhor falou: se tão certamente vocês cumprirem todos os meus mandamentos, me obedecerem, guardar tudo que eu tenho vos ensinado. Você acabou de ler o texto comigo. Deus colocou a responsabilidade em Abraão. E aí, você vai ensinar os teus filhos? Você vai passar
essa aliança para a próxima descendência. Eu quero abençoar eles, mas depende de você. Você tem que guardar a aliança. Você tem que cumprir os mandamentos, Abraão. O quanto você tem perseverado em cumprir a tua parte na aliança com Deus. Você é alguém que carrega uma marca de aliança ou carrega uma marca de quebra de aliança na tua vida? A Bíblia fala que Caim foi errante. Nada dava certo. E ele era um homem que quebrou a aliança. Jesus, ele fala em Lucas capítulo 22, no verso de número 20. Veja bem comigo. Lucas 22, 20. Jesus disse: quem abriu, diga amém. Lucas capítulo 22, versículo de número 20. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. O que Jesus está dizendo? Eu estou fazendo uma aliança. Eu acabei de explicar lá no início que a aliança, ela tem que ter uma marca, ela tem que ter um sinal. E quando Deus fez uma aliança com Abraão, o que ele disse? A minha aliança será na sua carne. Alguém está aqui ainda? Alguém está me ouvindo? O que Deus falou para Abraão? A minha aliança terá um sinal na sua carne. Olha o que Jesus está falando agora no Novo Testamento. Eu farei uma nova aliança, e essa aliança será feita com o meu sangue. Se você ler o texto anterior, ele fala assim: esse é o meu corpo que vai ser dado por vocês, o pão. E este sangue será nele, no sangue derramado, a nova aliança. Quer dizer, Jesus está falando: eu amo vocês. Imagina Jesus falando assim, apóstolo Cristiano: eu amo vocês, eu tenho uma aliança por vocês. Aí Deus fala assim: peraí, mas para quebrar a morte, o pecado, precisa morrer. Não, Senhor, mas eu amo eles. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu tenho uma aliança com os meus irmãos. Não, mas você tem que morrer. Não, aí morrer não. Eu quero ter uma aliança, mas sem ter um sinal no meu corpo, porque eu não quero sentir dor. O que nós vemos hoje é uma geração que quer uma aliança sem preço, sem pagar preço, sem custo. Jesus está falando: este sangue derramado por vocês é a nova aliança, é o Novo Testamento. Testamento ali na original é aliança. Então o que ele está querendo dizer? Para mim deixar um sinal de que eu estou fazendo uma aliança com vocês, eu vou ter que derramar sangue. Olha o que a palavra de Deus diz. Por gentileza, se puder, tenta colocar o mais rápido possível o texto, por favor. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 2, verso 14. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Veja bem, 14 e 15. Ajuda a gente, Jesus. Vamos lá. Hebreus 2, 14 e 15. Eu vou ler aqui. Visto que nós, os filhos, somos seres humanos, feitos de carne e sangue, ele se tornou carne, sangue. 14 e 15. Estou lendo 14, por gentileza. Visto que nós, os filhos, somos seres humanos, feitos de carne e sangue,
ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento, em forma humana, pois somente como ser humano ele poderia morrer, e morrendo derrotar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. Verso 15: e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Só tinha um jeito dele quebrar a morte: morrendo. Então, voltando no outro texto anterior, por gentileza, de Mateus, deixa lá por favor, 22, Lucas 22, 20, ele diz: esta é a nova aliança que eu faço com vocês, no meu corpo e no meu sangue. Diga comigo: aliança precisa de um sinal na carne. Diga: isso significa, diga: isso significa sacrifício. Irmãos, toda aliança vai exigir de nós sacrifício, na carne e no sangue. Jesus disse: este é o meu sangue da nova aliança, oferecido por vocês. Jesus, para quebrar o poder da morte, ele teve que dar o sangue, a carne, e inclusive deu todo o sangue. Furado lá, não tinha nem sangue mais para sair. Jesus, para fazer uma aliança comigo e com você, ele teve que morrer e dar todo o seu sangue. Ele teve que dar o seu corpo. Agora eu falo assim: eu tenho uma aliança com Jesus e eu não ofereço nada, eu não dou nada. Diga comigo: aliança não se trata em ter benefícios ou usufruir de uma herança. Diga: aliança se trata de um relacionamento de fidelidade com alguém. Na minha aliança, irmão, o meu foco é o outro. Quando eu casei para priorizar ela. Quando eu decidi ser pastor, eu não decidi ser pastor para ficar assim. Tem algumas vezes que às vezes a gente vê assim, textos assim, o pastor assim, com as costas sangrando. Já viu essas coisas? Aí ele assim sangrando, aí assim: o pastor, ele cuida de todos, ninguém cuida dele. É lógico que o pastor é um humano, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser valorizado, mas os pastores, eles fizeram uma aliança em amor com Cristo. Cristo falou: Pedro, você me ama? Amo, então apacenta minhas ovelhas. Quando nós fazemos uma aliança de pastorear, nós não estamos esperando nada em troca de vocês. Nosso compromisso é com uma pessoa, Jesus. Nós fizemos uma aliança com Ele, de pastorear vocês até o fim. Vocês amando ou não nos amando, cuidando de nós ou não cuidando, valorizando ou não valorizando, honrando ou não honrando, é até o fim. Esse negócio de pastor fala: não, eu não quero ser mais pastor, toma aqui. Sabe o que a gente tem que falar? Não, vai lá falar com aquele que te chamou para ser pastor. E eu vou falar. Se toda, pensa comigo, você é inteligente. Se toda aliança ela precisa de um sinal, olha o que o Espírito Santo me disse. Eu vou deixar para o final, mas eu vou falar agora. Se toda aliança precisa de um sinal, e o sinal é aonde que eu falei? Deus falou com Abraão: eu vou fazer um sinal com você, e esse sinal vai ser aonde? Na carne. Jesus falou: eu vou fazer uma aliança com vocês, vou quebrar a morte e o pecado, e eu vou fazer essa nova aliança com minha carne e com meu sangue. Se quando uma mulher com um homem se casam, e o pastor fala: os dois agora são uma só, até que a morte os... Deixa eu te falar, só tem um jeito de quebrar a aliança. Como é que quebra? Morrendo. Porque se a marca da aliança está na carne, você só consegue tirar a aliança se você morrer. Imagina Abraão: não Deus, sabe o que é? Está muito difícil, eu queria devolver aqui a aliança aqui. Abraão, não tem jeito, a aliança que eu fiz com você foi na carne. Na sua carne, tá? A marca está aí, ó. Para mim quebrar a aliança, eu vou ter que te matar. Assim como Jesus, para restaurar a nossa aliança que foi quebrada no Éden, para restaurar o caminho de volta com o Pai, Ele teve que morrer.
Nós não precisamos mais morrer, irmãos. É só obedecer a aliança. Sabe, eu estou assim relacionando ali, mas não estou em incompatibilidade. Eu acho que eu vou terminar com o casamento. Só tem um jeito de quebrar essa aliança. Como? Você quer morrer? Eu vou orar para Deus te levar então. Porque vocês se tornaram uma só carne. Não tem como desprender uma carne da outra mais. Não, mas eu fiz uma aliança ali espiritual com aquela igreja, mas eu não estou gostando mais, porque os horários do culto tá assim, tem que fazer inscrição, tá uma chatice. Aliança é até o fim. Se você quer quebrar aliança porque não tem mais interesse, não está tendo mais benefícios, você nunca fez aliança com a pessoa, você fez aliança com os benefícios. O que Jesus disse? Mateus 22, do 37 ao 39. O que ele disse em Mateus 22? Eu vou correndo, aí você vai jogando aí, 37 a 39. Amar ao seu Deus acima de todas estas, fala bem alto, e amar o seu próximo como a ti. Este é o mandamento. Qual que é a aliança? Eu tenho que amar a Deus acima de tudo. Eu não amo a Deus pelas coisas que Ele pode me oferecer. 22, 37 ao 39. Eu não posso amar a Deus pelas coisas que Ele pode me oferecer. Eu tenho que amar Ele acima das coisas. E eu também tenho que amar o meu irmão independente das coisas. Duas alianças que eu não posso quebrar, nem com Deus, nem com meu irmão. O que uma mulher é para o seu marido? Uma só? O que é um marido para a sua esposa? Uma só? O que é a igreja para Cristo? O corpo de Cristo? Uma só? Não estou de mal, não quero saber mais de você, irmã. Então um dos dois vai ter que morrer. Por quê? Porque não tem como você separar de um corpo que você está ligado. Tudo que está fora do corpo está morto. Corta um pedaço do teu dedo e deixa ali do lado na mesa para você ver. Amanhã está fedendo, você tem que enterrar na terra. Só fica vivo aquilo que permanece na carne, porque a aliança foi marcada na carne. E quem está fora da carne e do corpo está morto. Josué, o povo vai entrar, vai possuir a terra. Vamos entrar na terra. Espera aí, antes deles entrar, eles têm que fazer uma aliança. Coloca o prepúcio aí na pedra, ó. Imagina Josué no final do dia com a mão com a pedra, e o cara quer ir por último. Imagina o cara, ai meu Deus, ai Jesus, não erra não, vai me decapitar, vai me machucar, vou sangrar até morrer, meu Jesus. Você, para confiar a tua intimidade para alguém, te marcar, você está entrando num nível de aliança. O maior nível de aliança que alguém tem é quando você confia uma intimidade. Vem cá, pastor. Pastor, ele vem. Aí você, com todo respeito com quem é psicólogo, não estou desprezando a profissão de psicólogo, mas o papel pastoral nada tem a ver com o papel de psicólogo. Então você marca um horário. Então, pastor, eu queria marcar um horário com o senhor, tal, para mim falar do meu problema, tal. E você está se abrindo. O pastor dedicou o tempo dele, você está se abrindo. Naquele momento que você está se abrindo com o pastor, a sua intimidade, você está pondo a intimidade na mão dele, você está fazendo uma aliança com ele. E a parte dele na obrigação da aliança é não expor você, o teu problema para ninguém, e cuidar de você. E a tua parte é o mesmo com ele. O pastor, ele não vai exigir de você, mas você tem que ter bom senso. Assim como alguém cuidou e limpou e tirou a pele, ele tirou esse excesso de sujeira que tinha na tua vida, para você ser santificado. E quando você entrega a tua intimidade, confia, você está fazendo uma aliança com ele. Você confiou teus problemas para ele. Agora, na hora que ele estiver passando também por uma dificuldade, na hora que ele estiver passando por um desafio, você também tem que provar a tua lealdade, a tua aliança com ele.
O problema é que a igreja muitas vezes quer um pastor de aliança que não abre o gabinete, conta os assuntos do gabinete para ninguém, mas ele sai da igreja falando mal para todo mundo da igreja depois. Obrigado. Sabe o que é isso? Uma geração de Caim que não tem aliança. Não, mas eu amo a Deus, porque eu amo a Deus eu estou fazendo isso. Amar a Deus e o teu irmão é o maior mandamento, é a maior marca de alguém que tem uma aliança. É quando alguém ama a Deus até o fim, independente das circunstâncias, e ama o teu irmão até o fim. Quem restaurou o teu casamento quando você chegou aqui arrebentado, cheio de prostituição, cheio de coisa errada? O pastor. Quem ajudou a orar pelos teus filhos que estavam tudo desviado, porque você tem grande participação dos teus filhos que estavam desviados? O pastor. Quem passou madrugada orando por você, te aconselhando? O pastor. Quem ajudou você quando você teve necessidade, não tinha o que comer em casa? O pastor, é a igreja. Aí na hora que você está bem, tudo fruto de uma aliança, de alguém que está limpando você, circuncidando todo dia. A primeira pisada de bola que o pastor dá, você: estou ofendido, estou no meu direito de não mais cumprir a parte da aliança. A pessoa fez 99 coisas para você, ela errou em uma, e você quer quebrar a aliança? Ah, não. Você não entende o que é aliança. Você não entendeu ainda que Deus não ama quem quebra a aliança. O que Deus falou? Odiar é uma palavra forte, não é? Ninguém deve odiar o outro. Pois ele falou: eu odeio o divórcio. Uma quebra de aliança. Quem foi o primeiro a quebrar a aliança na história? Aquele que estava lá e caiu, como a parte dos anjos. Deus não tem a obrigação de permanecer com aqueles no céu que desejam quebrar a aliança. Vocês querem ficar com ele? Querem? Tchau. Você preferiu comer do fruto da árvore da vida? Tá bom, eu te amo, só que tem o seguinte: tchau. Coloca um anjo, não deixa eles entrar aqui mais. Não dá para confiar em quem quebra a aliança. Precisa redimir. Antes de usufruir da terra e da herança, eles tiveram que ser circuncidados. Por quê? Só pode usufruir quem tem um compromisso com aquele que dá a terra. O meu compromisso é com Deus e não com a herança que Ele quer me dar. Eu não sou interesseiro. A minha aliança não pode estar pautada na pretensão. E eu encerro dizendo algo. Eu quero dar o exemplo de um homem de Deus, de aliança, Davi. A Bíblia fala que Davi, achei em Davi o meu servo leal, de aliança, um homem segundo o meu. A aliança começa onde que eu ensinei? No coração. Porque lá na frente do Novo Testamento o Senhor fala: agora eu vou circuncidar o coração deles. Aquela antiga aliança da circuncisão era só um símbolo, porque a verdadeira aliança está em um coração circuncidado. E ele falou: achei Davi um homem de coração circuncidado, um homem de coração limpo. E lá em 1 Samuel 17, eu encerro lendo esse texto, verso 36, 37, de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 36 e 37. Olha para mim. Todo mundo fala que Davi venceu quem? Fala bem alto. Davi venceu o gigante. Só que Davi não chamou nem de Golias nem de gigante. Para Saul, olha para mim, enquanto ele coloca. Para Saul, Golias era um gigante que atemorizava ele. Há mais de 40 dias, blasfemando contra Deus. Para os soldados do exército de Saul, ele é muito grande, esse filisteu, não tem como vencer, ele é um gigante. E eles tinham medo dele. Para Davi, que era um homem de aliança, Deus fala através do pai de Davi: vai lá, manda ele cuidar das ovelhas. Tá bom, eu vou lá. Ele cuida das ovelhas. 1 Samuel
17, versos 36 e 37. Ele vai cuidar das ovelhas. Aí Deus falou: ele é fiel, ele cuidou das ovelhas. Se esse homem foi fiel ao pai dele, ele vai ser fiel a mim. Ele é um homem de aliança. Agora Davi está diante do vale de Elá, aonde Golias estava. Olha o que ele diz: assim feria o teu servo o leão e o urso, assim será com este. Lê alto para mim, por favor. O que nós aprendemos lá no primeiro texto que eu li? Que a marca de alguém que tinha uma aliança na carne era a circuncisão, e a marca da quebra de aliança de alguém na carne era a incircuncisão. O último texto que nós lemos falou o quê? Que nós devemos exterminar os incircuncisos, porque eles quebraram a aliança com Deus. Só um minutinho. Quando Davi olhou, ele não viu Golias, ele não viu o gigante. Sabe o que ele viu? Eu estou vendo um homem que não tem aliança com Deus. Eu estou vendo um homem que não teme ao meu Deus que eu tenho aliança. Eu estou ficando irritado. Eu estou vendo um homem que fala mal do Deus que eu tenho aliança, com Deus que eu estou disposto a dar minha vida, com Deus que eu tenho dedicado todo o meu coração, toda a minha entrega, toda a minha adoração. Não fala do meu Deus, não toca na aliança que eu tenho com meu Deus. Se alguém mexer com meu Deus, eu vou exterminar esse que mexe com meu Deus. Você é um incircunciso, você é um homem de quebra de aliança, você não tem aliança com Deus, e eu vou te matar, eu vou cortar tua cabeça e vou dar teu corpo para as aves de rapina comer hoje. Sabe por quê? Porque eu sou Davi, um homem de aliança. Quando você tem aliança, as suas coisas, aprenda isso, não são mais suas coisas. Quando eu tenho uma aliança com você, o que é meu é seu, o que é seu é meu. A tua briga é minha briga, a minha briga é tua. O meu recurso é seu, o seu recurso é meu. O que a igreja de Atos tinha? Uma aliança. Você está precisando de algo? Vou te ajudar. Está precisando de oração? Vamos orar. Cada um compartilhava o que o outro precisava, porque a aliança, todo mundo tem algo em comum. Ninguém tem algo particular, peculiar. Se eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança com você. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Eu tenho uma aliança com você, apóstolo Cristiano, pastora Marcelene. O que é meu é seu, o que é seu é meu. O que o João, a Gabi precisar, da nossa parte, do nosso alcance, a gente vai servir. Assim como eu sei que se acontecer alguma coisa, alguma falta comigo, vocês vão cuidar da Sara, do Samuel e da pastorinha. Isso é aliança. É você assumir o lugar do outro. É você cuidar do outro. Quando Davi chegou e falou: eles estão falando de quem? De Deus. Quanto tempo? 40 dias. Vocês estão ficando loucos? Ninguém fez nada. Sabe por que Saul não fez nada? Sabe por que os soldados não fizeram nada? O soldado é reflexo do líder da tropa. Porque Saul já não tinha mais aliança. Ele não tinha temor. O Espírito de Deus tinha saído dele. Então alguém falar de Deus para ele não falar, tanto faz. Ele só estava se borrando de medo com o tamanho do cara. Mas ele não teve preocupação maior do que o tamanho dele, que era ele ser um homem sem escrúpulo, sem aliança, falando mal de Deus. Davi não viu Golias como um gigante. Davi viu Golias como um homem sem aliança e sem escrúpulo. E ele cumpriu o que está lá, que nós acabamos de ler em Gênesis. Todo incircunciso vai ser exterminado. Eu vou acabar com ele. E aí o gigante falou: o que você veio lutar contra mim? Eu encerro dizendo isso. Que arma você vai usar na batalha? Irmão, quando você estiver numa guerra muito difícil, maior que as tuas próprias forças, do tamanho de um gigante, a maior arma que você pode usar numa guerra é a aliança. Nós estamos vivendo dias de guerra no mundo, dias difíceis. Eu quero te dar um conselho como amigo: agora não é o momento de você quebrar aliança, porque a aliança é a arma mais poderosa na guerra. O que você vai usar contra mim? O gigante fala isso, é tão pequeno. A Bíblia fala que o gigante, olhando para ele, o desprezou pela sua estatura. Mas Davi falou assim: sabe o que eu vou usar contra você? Eu vou usar aquele com quem eu tenho aliança. Eu vou contra ti em nome dele. Porque quando você tem uma aliança com Deus, você nunca está sozinho. Na guerra, Deus falou assim: você tem uma aliança comigo, não tem? Estou lembrado que você tem guardado a aliança. Deixa eu entrar na frente, deixa que é eu que vou guerrear por você.
Sabe por que muita gente está passando esse momento sozinho? Porque no momento que era para fazer alianças não fez, e agora está sozinho. Fica em casa, sozinho. E ninguém vai orar por você, ninguém vai levar uma cesta básica, ninguém vai dar uma palavra. Sabe por quê? Porque você não preocupou em aliançar com a igreja. Desceu o pau na igreja, desceu o pau em pastor, falava que pastor só queria pegar. Agora o povo está ligando, será que o pastor não tem uma cesta? Todas as igrejas não tem uma cesta básica, não tem alguma coisa? Ué, não era nós que éramos os ladrão? Que pastor, o pastor quer mandar na minha vida, eu faço o que eu quero, que aconselhamento, o quê? Quem não teve aliança agora na hora da guerra, está a pé. Saul estava a pé, os soldados com arma e tudo estavam a pé, sabe por quê? Não tinham aliança. Mas Davi sozinho, franzino, falou: sabe qual que é a minha guerra? Como é que eu vou vencer? Eu vou contra ti com a minha aliança. Eu tenho uma aliança. O meu Deus me livrou do urso. Ele esteve comigo quando eu lutei com o leão. Ele esteve comigo na hora que eu lutei com o urso. Eu me dispus a proteger aquelas ovelhinhas, e eu não estava sozinho. Ele me deu força. Eu despedacei o urso, eu despedacei o leão. É gigante, o meu amigo que eu tenho aliança está comigo. Eu vou acabar com você. Fique de pé no teu lugar. Aleluia. E se eu puder, eu quero ler mais 2 versículos, que eu amo a Bíblia. Aí você tem que tentar colocar o mais rápido que você puder. Meu tempo acabou. Hebreus 9:15. Ajuda ele aí, pastor. Hebreus 9:15. Olha o que diz. Nós vamos ler Hebreus 9:15, 2 Coríntios 3:6. Hebreus 9:15. E por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. A palavra testamento no original é aliança. Agora na nova aliança, você vai possuir a herança, porque Jesus recebeu a marca da aliança no próprio corpo dele, morrendo por mim e por você. 2 Coríntios 3:6. 2 Coríntios 3:6, olha o que diz. Senhor, eu amo a tua palavra. Senhor, eu desejo obedecer a tua palavra. Senhor, eu desejo ser um homem de aliança. 3:6, 3:6, 3:6. Vamos, 3:6, vamos. Diz assim: o qual fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe o que ele está querendo dizer? Mas eu estou olhando a palavra, é muito dever que eu tenho que cumprir, eu não vou dar conta. É pesado cumprir os deveres da letra sem o auxílio do Espírito. E a letra, você olha e fala: não vai ter jeito, eu vou morrer mesmo, então já era. Mas o Espírito fala: eu te capacito para ser um ministro de uma nova aliança. Eu te capacito para cumprir essa aliança. Eu te capacito para ser leal à aliança. Eu te capacito para receber a aliança. Ei, deixa eu te falar. Quando o apóstolo Cristiano, eu conheci ele falou: eu não como isso, eu não como aquilo, eu não como aquilo outro. Eu falei: Deus, deixa eu entender isso. Eu queria entender isso. Sabe o que Deus falou comigo? E no dia que eu estava meditando essa palavra, sabe o que ele falou? Ele é um homem que tem na sua carne a marca da aliança que ele decidiu andar comigo até o fim dos dias da vida dele. Sabe o que Deus me falou? Todo homem e mulher de Deus que se preze precisa decidir fazer uma marca visível, um sinal na carne da aliança que tem com seu Deus. Senão todo mundo fica igual ao mundo, é tudo igual. Você tem que sair daqui hoje decidido: eu tenho que ter uma aliança. Eu tenho que fazer um voto. Eu tenho que me humilhar, eu tenho que me redimir. Eu tenho que renovar minha aliança com meu irmão, a minha aliança com meu cônjuge, a aliança com os meus filhos. Eu tenho que renovar a aliança com a minha igreja, com meu pai, com a minha mãe. Eu preciso renovar a minha aliança. Porque quem tem aliança está guardado. Diga: quem tem aliança está guardado. Diga para Satanás ouvir: quem tem aliança está guardado. De novo: quem tem aliança
derruba gigantes. Quem tem aliança vence a batalha. Quem tem aliança derrota o urso e o leão. Quem tem aliança possui a herança. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Essa noite é noite de renovar a aliança. É noite de renovar a aliança. Meu irmão, se você é casado, eu perdi a aliança perto do dedo. Pelo amor de Deus, essa semana vai comprar uma aliança. Pastor, vai pegar no pé desse povo. Olha na mão de quem é casado, não tem aliança. Fala, meu irmão, você vai comprar aliança. Isso é bobeira. Eu acabei de pregar a palavra aqui para você. Bobeira é você ouvir e não obedecer. Você tem que ter uma marca visível da aliança. Ei, enquanto tem muita gente, eu sou do estado de Minas Gerais. Escute, 830 municípios. Mato Grosso do Sul tem quanto? 27? 78. 78. 78. 77. Menos de 10% que Minas Gerais tem. Todas as igrejas fechadas. 15 dias. Proibido. O governador falou que podia, a vigilância começou a perseguir. Na minha cidade começaram a fechar as igrejas. A gente falou, então vamos parar. Agora o povo manda mensagem para a gente desesperar. Pastor, gente que eu ligava aí atrás, irmão, por que você não está vindo? Faz um mês, 2 meses. Agora o povo, quando é que vai voltar? Quando é que vai voltar? Não espere as coisas ficar difíceis para você querer ter aliança com uma igreja, ter aliança com uma família espiritual. Meu irmão, a melhor coisa que Deus pode ter feito é plantar uma igreja na terra. E eu termino dizendo uma coisa. Deus falou para Noé, sabe o que ele falou? Este será o sinal da minha aliança com você. Todas as vezes que você olhar no céu e chover e tiver o sinal, você vai saber que eu não vou mais destruir o povo por água. De novo ele fala de sinal. E aqueles que tinham aliança não morreram, porque quem tem aliança tem ingresso para entrar dentro da arca. A Bíblia fala que os últimos dias serão como os dias de Noé, que cada um está buscando o seu próprio interesse. Para de buscar o seu próprio interesse e busque os interesses da aliança, para quando o dilúvio da volta de Cristo vier de novo, a arca está aberta para você entrar e você ter passaporte para entrar. Comece a orar agora em nome de Jesus, renovando a tua aliança. Fecha os teus olhos, renova a tua aliança com Deus, renova a tua aliança com o teu cônjuge, renova a tua aliança com a tua igreja, renova a aliança com teus pastores, renova a aliança. Agradeça a Deus porque você tem casamento, agradeça a Deus porque você tem família, agradeça a Deus porque você é crente em Jesus, agradeça a Deus que as igrejas aqui estão abertas. Obrigado, Senhor. Mato Grosso do Sul, as igrejas estão abertas. Senhor, mais de 70 municípios. Senhor, Minas Gerais está fechado, mas eu estou aqui, Senhor, para adorar com meus irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tem igreja. Não fale mal da igreja. Não fale mal da igreja. Para de falar mal da igreja. Para de quebrar a tua aliança. Jesus tem uma aliança com a igreja. Não fica entre ele e a igreja. Você é a igreja de Cristo. Não quebra aliança com o corpo. Renova a tua aliança com o teu cônjuge, renova a tua aliança com o teu pastor. Se você tem que pedir perdão hoje, ande embora, peça perdão, conserte com os irmãos, mas renove a tua aliança, em nome de Jesus. Ore.